Gente, sejam bem-vindos aí ao encontro de comunidade da Greenville Brasil, né? Que acontece toda quarta-feira, às 17h30, às 19 horas, no horário de Brasília. Tá? É, a gente hoje aqui, obviamente, vai falar muito menos da Greenpeace, vai falar muito mais do Regen Rio, mas como tem o Alexandre chegando aqui pela primeira vez, né, a gente vai abrir um espaço para acolher, né, para dar uma anfitriada e acolher um pouquinho o Alexandre. Então, vou contar um pouco com vocês nesse sentido, né? Evidentemente que o que vocês vão agregar tem muito mais a ver, né, com o Regen Rio do que propriamente com a Greenpeace Brasil. A gente, inclusive, vai conversar muito sobre isso hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho de como a Greenpeace Brasil está vendo o Regen Rio. Na realidade, a Greenpeace Brasil, desde o início, não está vendo o Regen Rio como um projeto que tem uma relação de dependência direta com a Greenpeace. A gente está vendo como um, um organismo que está nascendo, que vai ter a sua própria governança, que vai ser apropriado por esses 21 projetos que estão chegando juntos, etc. E é por isso que a dinâmica do Regen Rio foi feita nessas três fases, né? Inauguramos ontem a segunda fase, um workshop, né, com a oficina sobre o Karma Gap. E vai ser bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem, né, o quanto isso difere bastante, tá, gente? Da forma como normalmente essas dinâmicas acontecem, né? E isso já reflete bastante o ethos, né? O tipo de ethos, o tipo de ethos que a Greenpeace deseja, digamos assim, colocar, né? Tranquilo, Vitor, fica tranquilo nesse sentido. Bem, gente, mas antes da gente começar a falar de qualquer coisa, enfim, a Luísa nos fez a fabulosa, né? Ela nos fez o favor de fazer uma chamadinha. A gente vai olhar um pouquinho para a chamada também, mas antes de a gente olhar para tudo isso, fazer o acolhimento da chegada do Alexandre, da Jussara Viva, enfim, de tudo mais, vamos fazer o que a gente sempre faz, né? Que é um check-in, né? Ou seja, para sentir como é que você está chegando, como é que foi seu dia até aqui. Não é para você falar do seu projeto, é para você dizer como é que você está chegando, como é que está seu espírito, como é que foi seu dia, tá? Até para a gente começar a sincronizar aqui, né? A gente começar a entrar em sync, né? Literalmente. Então, começando por mim, o dia até que fluiu tranquilo, embora praticamente foi um encontro, um sync-up atrás do outro. Fora o Rerê e com as suas interfaces, né? O Greenpeace é uma das interfaces do Rerê. Tem muitas outras atividades que eu estou envolvido, então acreditem vocês ou não, comigo é quase que assim, quase que um sync-up atrás do outro, né? Uma dinâmica atrás da outra. Então, mas como eu estou acostumado com esse hip, né? Com essa isso para me alterar, assim, para dizer uma coisa que me desgasta, tem que ser muito mais do que isso, né? Mas hoje foi tranquilo, tá? Então estou chegando bem, estou chegando uma boa energia aqui para a gente poder fazer um encontro bem bacana, tá? Eu vou passar aí para o Igor, que foi o segundo a cair de paraquedas aqui comigo. Igor, bom final de tarde, daqui a pouco início de noite. Bem-vindo aí ao encontro semanal da Greenpeace Brasil. Fala família, boa tarde para geral, boa noite também. Meu dia hoje foi tranquilo, eu tô uma semana já dentro de casa, né? Então eu gosto da rua também. E aí hoje eu saí um pouquinho, um pouco limitado ainda por causa do meu joelho, mas é bom, falei com algumas pessoas, uns amigos assim, mas voltei para casa já. Tô animado, tô trabalhando, tô divulgando o curso, e é isso. Tô empolgado aí para novas informações, tô me envolvendo mais com o projeto, tô sentindo uma energia positiva e torcendo para o jogo virar. Quero passar agora pro Alexandre, se ele puder, né? Se ele não estiver dirigindo. Eu acho que ele estava dirigindo, se não me engano, né? Passa para alguém que o Alexandre ia chegar em casa, coisa e tal. Tá, tá. Depois a gente Pa- passa. Tá, vou passar pro Nick. E aí, galera, boa tarde. Pô, tô chegando muito bem também. Hoje foi um dia assim bem acelerado, muitos projetos em andamento. Eu também faço parte da comunidade da Naus. Hoje foi um dia assim bem dedicado assim nos trabalhos junto com a comunidade e desenvolvendo aí uns comedores que eu tenho feito, né? Tô fazendo aí o terceiro já.
E eu tenho feito uns comedouros para deixar distribuído pela cidade, comedouro e bebedouro, né, para cachorro de rua. Então estou bem empolgado assim com esse projeto e vim dar um voo aqui para fazer parte desse Think Up. Estou chegando muito bem. E aí eu passo então pro Pedro. Valeu, obrigado. E, gente, eu faço parte do projeto do Tritails, né? Deixa eu até aparecer aqui, na Note Studios, que ainda não conheço. Eu vou acabar ficando pouco tempo, porque eu tenho um projeto agora, daqui a pouquinho, 6 horas, mas entrei para pegar um pouquinho de update que desce. E estou feliz de estar aqui, embora esteja bastante correria a vida, mas estamos juntos. Vamos que vamos. E a gente tem bastante coisa para construir. Como o Vini falou, tem esse movimento está acontecendo há um tempão e é maneiro ver ele continuando. Deixa eu ver para quem que eu passo. Braz já foi? Não sei. Braz não foi, não. Então passo para o Braz. Opa, opa, eu chego Opa! bem, cansado. Boa tarde para todos. Eu chego bem, chego cansado. Tenho que aguar planta agora e passei para dar um oi e ver como é que tá rolando por aí. E eu não sei para quem que eu passo. Eu cheguei assim rapidão. Você pode passar para o Alexandre, que acabou de Pode abrir ser, o. Passo para o Alexandre. pode ser eu. Então, boa tarde para todos. Eu venho trabalhando com a Jussara, então hoje foi É um só dia dizer como é assim, que você está chegando, Alexandre. Só dizer como é que você está chegando. Não precisa entrar no detalhe do projeto agora, não. Fica à certo. vontade. Não, estou assim concluindo o dia aqui. Fiz algumas entregas da Jussara no município e o meu foi mais um dia assim mais prático mesmo de entregas, mas eu vou continuar, já chego em casa, eu tenho umas sementes lá que também da Jussara que eu gosto de ensacar, porque também fica mais fácil, sabe? Então elas já secaram, estão nas caixas, tem que fazer um transplante, eu já chego e já vou emendar isso para deixar amanhã pronto para de novo as coletas, né? A gente está em plena safra aí, e aí eu tô também intercalando assim todo esse movimento assim e nesse conjunto e aprendendo um pouquinho mais. Eu não sei para quem eu posso passar agora, mas seria Você mais tem, ou menos isso. você tem o Renan para passar, tem o Renan, tem o Gustavo Cavalcante, o Renan e o Vitor. Só que o Vitor não está podendo falar, ele só pode se expressar aí pela Aham. coisa. Pode ser o Vitor Ramalho, que ele também é camarada, me conhece. Mas ele está sem áudio. Mas, Ah, tá mas sem ele pode áudio. escrever. Mas você Pode, pode passar para o Renan ou para a Luísa, pode que está ser, aqui também, Gustavo pode, Cavalcante. pode ser para o Renan, então. Opa, fala aí, galera. Boa noite, tudo bem? Chego tranquilo. Hoje foi um dia de descanso, tô meio gripado, então tô aqui na roça, mas não tô podendo trabalhar muito esses dias. Aí tô focado aqui em estudar blockchain, focado em estudar, tô bastante tranquilo aí. Eu vou passar aí para a Luísa, né? Luísa. Ela teve um incidente lá no lab dela, no Espaço Maker, né, da Fabulosa. Ela acabou de botar aqui no chat, gente. Pessoal, tive um incidente aqui no lab com equipamento, vou precisar ficar off um pouco, quando eu puder eu volto. Então, está registrado. O Vitor Vitor, você já fez aí, se você quiser fazer o seu check-in aí no chat, a gente lê aqui, tá, cara? Fica à vontade. Falta ainda, você pode passar, Renan, para o Gustavo Cavalcante, para ele fazer o check-in dele. Então passo pro Gustavo. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu me machuquei aqui agora.
Tô bem. Me machuquei, mas tá limpeza. É, é isso. Boa noite, pessoal. Vamos embora. Talvez eu não permaneça até o final. Eu estou anotando aqui umas coisas. Depois eu entro nos detalhes, né? É isso. Boa final de tarde. Boa noite. Tamo junto. Vamos embora. Pode continuar, Vitor. Então, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a telinha, tá? Para vocês verem qual foi a chamadinha que eu combinei com a Luísa de fazer. E ela divulgou bonitinho. E quando abrir, vocês me falam, por favor. Abriu? Já estamos vendo, já, tá vendo? Então, beleza. Então, gente, colocou aqui algumas pautazinhas, né? Tipo, primeiro, compartilhamentos sobre a segunda fase do programa Regen Rio, né? Interface Fabulosa, Rei Greenpeace Brasil, né? O segundo ponto que ela colocou aqui foi dúvidas sobre o Karma Gap, a fase 2 do Regen Rio, para a elaboração do relatório de impacto. E o terceiro, o resultado final da rodada de financiamento quadrático do GG23. Né? Bem, antes da gente entrar em qualquer um desses tópicos aqui, tá? Eu vou primeiro vamos fazer uma equalização, né? Como essa dinâmica é uma dinâmica de sincronização, né? Vamos equalizar aqui como é que está a percepção e o entendimento de vocês, de quem estava presente, tá? De quem não estava presente, não adianta nem se manifestar, de quem estava presente ontem, tá? No workshop de abertura da fase 2, tá? Então, eu vou começar por você. Do que ontem foi conversado, né? Você conseguiu pegar a essência da dinâmica? Não necessariamente você teve uma total clareza, mas você conseguiu pegar a essência da dinâmica? E se sim, o que ficou plasmado na retina da sua memória? Aí, na sequência, a gente passa para o Nick, que eu sei que estava presente, né? O Vitor também, se ele quiser, ele pode escrever. Eu acho que o Renan é que não conseguiu. Mas fica à vontade aí, Igor. Começa por você, querido. Primeiramente foi bem claro, vocês foram bem claros nas informações sobre o Karma Gap, inclusive, como a gente podia mexer nas funcionalidades. Eu entendi que além que essa plataforma, além das metas para o Regen Rio, ela vai poder nos ajudar para futuramente a gente quiser apresentar o nosso projeto ou para a nossa comunidade, ou para futuros investidores, ou para outras rodadas de investimentos. Aquele banco de dados fica ali registrado como uma garantia que a gente está realizando as nossas funções, né? Como se fosse uma prova do que a gente usou adequadamente e de forma transparente os nossos recursos. Isso é muito bom. Eu não conhecia, sinceramente, eu não conhecia essa plataforma e me abriu assim a minha mente. Eu fiquei bastante empolgado. Hoje de manhã foi uma das coisas que eu fiz. Eu estou atualizando lá o meu perfil. Tem um pouco de dúvidas que eu vou perguntar para vocês depois, assim, mas no geral, vocês explicaram muito bem a proposta que vocês falaram, foi muito bem claro, e o workshop prático, assim, foi bem bacana. Isso que eu tenho a dizer. Maravilha, vamos passar para o Nick aí. Nick, fica à vontade, querido. Então, achei muito interessante também fazer parte desse workshop de ontem. Eu acho que clareou bastante as coisas. Eu já tinha dado uma fuçada no Karma antes, então cheguei um pouco mais tranquilo também, já um pouco mais encaminhado assim. Eu acho que para mim assim, a única dúvida que ficou assim que a gente não falou, acho que em nenhum momento, foi sobre assim, se a gente tem algum prazo para iniciar esses trabalhos e como que vão ser feitos esses recebimentos, porque eu entendi que a gente entrou numa nova fase, mas ainda ficou pendente os resultados da fase anterior para a gente começar o trabalho, né? E aí acho que para mim acho que esse foi o único gap assim que ficou, né, que não foi falado sobre esse assunto. E eu acho que naturalmente bate uma certa curiosidade, né, visto que a gente já está aí há
um mês e meio, indo para o segundo mês aí dedicado nesse projeto, e muito ansioso para iniciar realmente, né? Sair um pouco assim do virtual e para o mundo real. Mas, de uma forma geral, foi muito interessante poder participar. Eu acho que cada encontro é muito valioso, assim, para poder trocar com os participantes, para poder evoluir cada vez mais. Eu acho que é isso, assim. Bacana, Nick. Como o Vitor não está podendo se expressar, né, podendo falar, Vitor, fica à vontade para você botar as suas impressões aí no chat, tá, querido? A gente lê aqui. E como vocês três foram basicamente quem. Tá, tem o Pedro ainda, né? Pedro, querido, vamos passar para você agora, por favor. Você conseguiu. Você estava ontem até o final, não foi, Pedro? Pedro tá aqui com a gente, gente? Não, Pedro saiu, né? É. Não, Luiz, eu já ia te abrir. Se o Pedro não tivesse aqui, eu já ia te abrir para você fazer seu check-in também e se manifestar. Fica à vontade, querido. Oi, oi, galera, tudo bom? Boa noite. Eu tô chegando, tive um dia muito reflexivo, muitas decisões sendo tomadas e apreciando também. Gostei muito do workshop de ontem, acho que a gente foi bem assertivo, bem prático. Estou animada para essa segunda fase, acho que super relevante, assim, essa escolha de estar usando essa plataforma, da gente estar executando dessa forma aí o programa. E eu queria só tirar uma dúvida, fazer uma checagem. Nick, eu não entendi a sua dúvida. Para entender melhor o que que você sentiu que ficou aberto da primeira rodada, seria sobre a questão dos resultados? Seria a questão da. Eu não entendi muito bem. Da rodada Gitcoin, né? Ah, sim, não, para mim, assim, acho que o que ficou em aberto foi que, por exemplo, a gente startou uma segunda rodada, mas sem iniciar o trabalho da primeira. Então, acho que para mim, acho que foi esse o gap que ficou assim, né? Se a gente inicia o trabalho já com os fundos das duas rodadas, ou se é um trabalho que vai ser mais fracionado, né? Eu acho que esse foi o gap, assim, de informação que a gente não falou muito sobre. Eu posso responder, Luísa, se você quiser. Sim, sim, beleza. Se você compreendeu a pergunta, pode, É. pode ir. Então, vamos lá. É, o payout, né? Ou seja, a chegada dos recursos nas carteiras de vocês, né? Do projeto de vocês, ele vai acontecer. Ele acontece na medida em que o operador da rodada, que no caso é a Greenpeace Brasil, leia-se o Cauê, né? É, ele definiu quais são as métricas de como vai ser o match. Lembra disso? O match do funding, né, com o valor que está colocado. E aí, isso definido uma vez, faz o payout, ou seja, faz a transferência, né, faz o pagamento do que cada projeto vai estar acessando. Eu acredito que isso vai acontecer esta semana, sem sombra de dúvida, porque essa discussão ela foi feita de forma aberta. Não sei se vocês estão lembrados, mas não é da cultura da própria plataforma do Bitcoin, tá, gente? Não são todos os operadores que fazem uma dinâmica dessa forma, ou seja, coloca ela transparente, aberta, mostra de que forma pode ser feita a composição de resultados, né, para fazer o payout. Né? Então, a opção aqui que a Greenpeace Brasil fez foi essa. Vamos fazer isso de forma aberta, também como parte da jornada de livre aprendizagem, né, de aprendizagem de todos nós, para vocês entenderem quais são as métricas, como é que você faz, né, a composição para poder fazer o payout. Então, uma vez que isso já foi compartilhado, foi feito ao vivo e a cores, né, tirando um monte de dúvidas, agora é só uma questão de fazer o payout mesmo. Quer dizer, uma coisa não está condicionada à outra. Tá? Ou seja, o payout vai sair de qualquer maneira. Tá? Os recursos vão estar. Os recursos alocados para a segunda fase, eles não têm uma relação direta com esses primeiros recursos. Tá? Eles estão alocados para a meta dessa segunda fase, que é vocês, de fato, se apropriarem culturalmente, né, na prática, de forma prática e cultural, a dinâmica do Karma Gap. Né? A importância que o Karma Gap tem hoje para o ecossistema de financiamento gerativo na Web3. Pegou, Nick? Peguei, ficou claro. Então, assim, eu acho que dependendo da atividade que for realizada, eu já posso iniciar, independente desse payout. E o que ficar pendente, assim, que haja essa necessidade de usar o financeiro,
A gente aguarda para iniciar, sem problema nenhum, tá show de bola. Ficou muito Isso claro, aí. valeu. Nada. Estamos aqui para isso. Mas, gente, é importante dizer o seguinte, tá? Eu acho que é importante reforçar esses pontos. Antes de eu reforçar os pontos, eu vou abrir para a Luísa, se a Luísa quer complementar alguma coisa dentro do que eu compartilhei com o Nick. Fica à vontade, Luísa. Não, não, acho que foi bem completa a resposta. Eu acho que, assim, é porque eu fiquei na dúvida se a questão era mais o resultado mesmo, né? Porque eu sei que acho que talvez não tenha ficado claro. A gente chegou a mandar lá no grupo com um arquivo, né? Então, acho que a gente vai ainda fazer um. Vai ter um relatório, né? Vai ter um post também. Não necessariamente o post, né, do Instagram vai ter todos os micro detalhes, mas mais geral, assim, da Regen. Até para é legal quem puder compartilhar, assim, né? Assim que sair esse carrossel, vai sair nas redes da Green Pill. E em relação ao resultado, a gente colocou depois do fechamento, né? Naquela última conversa que foi no encontro do Regen Rio, a gente fechou, né, o resultado e o Cauê chegou a colocar lá no grupo, para quem não viu ainda. Mas a gente pode também encaminhar para vocês depois por e-mail, enfim, para ter esse registro também. Vai ser publicado, né, provavelmente lá no Charmverse, enfim, da Green Pill, em algum dos lugares ali que tá sendo mensurado essas atividades. E a minha dúvida também, Vini, como eu não pude entrar no início, é se a gente já falou desse primeiro tópico, no sentido dessas questões da interface, se você queria comentar alguma coisa falando enquanto fabulosa também, só para saber se tem alguma conversa ainda dessa pauta. Então, exatamente, querida. O que eu ia dizer é que a gente abriu os trabalhos aqui, né? Pegando as pessoas que estavam ontem nesse workshop de abertura da fase 2, para elas compartilharem o que elas entenderam, se havia alguma dúvida. O Nick expressou essa dúvida, a gente ativou essa dúvida. E na sequência, a gente ia conversar um pouquinho para que fique mais claro as diferentes interfaces que estão rodando, né? Tipo assim, que dão vida ao Regen Rio. Até para entender que o Regen Rio ele não tem uma relação de direta dependência da Agripio Brasil e nem da Fabulosa, né? Muito pelo contrário, a gente quer gerar uma dinâmica de interdependência, não de tipo assim, se isolar completamente, mas uma dinâmica de interdependência onde todo mundo vai se alimentar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Que é uma dinâmica de cocriação, né? De espelhamento, de pareamento, que é típico da cultura, o típico da cultura que o Rerê, né, que está ligado a esse amplo espectro da regeneração profunda, vem incitando, né, vem gerando junto a todas as pessoas e projetos que fazem parte da sua ecologia, né, que hoje são mais de 25 projetos, 3, 4 interfaces, enfim. Mas é isso, a gente vai falar das diferenças, né, e de como isso sozinho está sendo um desafio. Né? Então, esse seria o segundo momento. Então, você levantou a bola no momento certo, nesse sentido. Se quiser começar, fica à vontade, querido. Maravilha. Eu sinto que, falando assim um pouco mais do meu vocabulário, assim, né, do que tá dentro do meu conhecimento, assim, né, e repertório, eu vejo que o Regen Rio ele é uma iniciativa emergente, né, algo que emerge desse sistema de relações que foi se costurando, no caso através de alguns encontros presenciais, encontros intencionais, né, em que a gente fazia um chamado direcionado. Ao mesmo tempo, esses encontros, né, que iniciaram há um ano atrás, mais ou menos, né, em março de 2024, aqui na Fabulosa, de onde se criaram essas relações, inclusive de amizade, né, que é um outro combustível, assim, digamos, das nossas práticas, pelo menos enquanto comunidade da Fabulosa, né, sempre teve muito baseada na amizade e no que emerge a partir dessas afinidades entre as pessoas. Já vinham se construindo, né, várias relações, vários espaços, né, eu e o Vini, inclusive, a gente se encontrou, estávamos trocando outro dia a ideia, a gente se cruzou uns 11 anos atrás, né, num espaço também que, de várias maneiras, era uma plataforma, né, que também dialogava com vários dos experimentos, né, que a gente faz hoje. Então, dessa teia de relações, né, surgiram realmente alguns eventos, alguns encontros, assim, umas iniciativas de
fazer chamados, reunir pessoas, que é uma coisa trivial, né? Sei lá, parece simples, né? Ah, vamos se reunir aqui e conversar. Mas não é nada trivial, né? Quando é feito de uma maneira intencional e quando existe um alinhamento de valores, né? E nesses encontros, assim, foram se tecendo essas relações, esses afetos, né? Essas amizades, mas também sonhos, né? Que nasceram disso. Então, acho muito legal ver algo coletivo, assim, emergente, né? Também nesse outro aspecto que é o aspecto afetivo, assim, que eu acho super importante para nutrir as nossas práticas também. Então, é mais esse complemento e fazer uma apreciação, né, desse processo. Eu acho muito legal a velocidade, né, e, assim, no sentido do impacto, né, que rapidamente isso já está gerando. E estou muito animada para ver o que vai emergir a partir daí também, e desses aprendizados, né? São tantos aprendizados que a gente já está tendo na primeira, né? Imagina isso já sendo colhido numa segunda, numa terceira, a gente poder aplicar, a gente poder já usar as ferramentas que já foram construídas e construir a partir daí, ou seja, realmente ter uma experiência, né, que gere um impacto ainda maior, né? Poder proporcionar isso através de uma construção assim mais de longo prazo. E dessa conexão com pessoas que também estão com essa visão de longo prazo, que eu acho que é uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, até do formato da proposta do Bitcoin em geral e de todo esse ecossistema do Regen e das finanças regenerativas. Então, são esses os pontos que eu queria trazer, assim, dessa perspectiva e apreciar muito todo mundo que está fazendo parte, todo mundo que se identifica com isso de alguma forma. Eu acho que não é nada trivial, assim, o que está sendo feito, apesar de ser muito humano, né, e de ser muito da nossa natureza isso, de se encontrar, de fazer coisas junto, de buscar soluções, mas acho que é muito bom encontrar outras pessoas que priorizam isso. E aí passo a palavra para o Vini de volta. Maravilha, querida, muito obrigado. Todos nós apreciamos a sua apreciação, né, gente? Deixa eu só ler aqui o que o Vitor escreveu aqui para gente. Tem a questão de que você pode postar no Karma Gap, né, coisas que seu projeto já fez nos últimos 6 meses para compensar esse recurso. É isso aí, Vitor, tá certo, é isso mesmo. Então, galera, eu vou aqui eu vou agregar um pouquinho, jogar um pouquinho, aumentar um pouquinho mais a nitidez, tá? Da apreciação que a Luísa fez, para vocês entenderem as diferenças, tá? A Fabulosa já é uma organização. A Fabulosa já é um empreendimento, certo? A Green Pill Brasil é um projeto que está virando uma organização, certo? O Rerê é um protocolo cybercultural. Então, só aí você tem 3 instâncias diferentes, percebe? São 3 instâncias diferentes, três instâncias completamente distintas, tá? Nesse sentido, o Rerê, como protocolo cybercultural, que está lastreado, né, por 8 paradigmas que eles se espelham entre si constantemente, tá? Ele vem servindo como essa lente paradigmática, essas lentes paradigmáticas, para fomentar uma forma de você perceber a realidade para você e para o seu projeto. Né? De você entender que, digamos assim, a nossa forma de ser e existir nesse planeta, né, não se resume a essa forma que nós fomos condicionados a viver. Vocês entendem isso? Não se resume a isso. Se nós pegarmos os nossos antepassados, nossos ancestrais, que criaram diferentes formas de gerar riqueza, outras economias políticas, semi ou não monetaristas, por exemplo, né? Se entender que nós temos uma capacidade com o nosso córtex pré-frontal imaginativo enorme de imaginar alguma coisa, de criar tecnologias e técnicas para materializar essa coisa. Né? Isso nos distingue pra caramba das outras espécies. Mas não significa dizer que nós somos mais especiais que elas, correto? Apenas que nós temos essa capacidade inata. Então, nós temos uma capacidade de operar no meta, né, na meta-realidade e conseguir materializar nessa realidade 3D que a gente vive. Isso é incrível. Tá? Se nós temos essa capacidade, que é uma capacidade cibernética, tá? No sentido de uma capacidade de você unir, né, o metafísico com o físico, tá? É uma relação onde entra a cibernética nesse sentido, nós temos capacidade de refazer completamente a nossa relação com a internet. Ou seja, a internet não vai se resumir a essa grande camada de 5,5 bilhões de pessoas chamada Web 2, onde estão as Big Techs, com seus algoritmos poderosos, que nos transformam em usuários, matéria-prima e produto.
Nós temos a capacidade. Então, o Rerê, ele vem com, digamos assim, com com essa vontade, com esse tesão, com essa forma de oferecer esse ambiente, né, de detox, de desprogramação, né, de você se apropriar, de você entender como é que se relaciona para a sua vida, para o projeto, e daí por diante. A Greenpeace Brasil, ela nasceu embebida nisso. Né? Exatamente. Mas ela nasceu como um projeto, como uma ideia que se transformou num projeto que está se transformando numa organização. Então, vocês estão chegando num momento que a Greenpeace Brasil está começando a se transformar numa organização. Mas ela não é uma organização, é um projeto, que é diferente do momento da laboriosa, perdão, da fabulosa, desculpa, Luísa, da fabulosa, que é um projeto, já é uma organização, já é um empreendimento, né? Ligado à cultura maker, né? A educação da cultura maker, da cultura do fazer junto, né? Fazer você próprio fazer com o outro, né? Etc. Fala, Luísa, desculpa, que eu acabei falando da laboriosa, desculpa. Oi, Vini. Acho que é legal apresentar um pouquinho da nossa estrutura também, e, enfim, dar um breve contexto, assim, um tweet, né? A Fabulosa, na verdade, ela não é uma organização, a Fabulosa é uma comunidade, ela permanece enquanto comunidade, apesar de ter 11 anos de existência, então é mais de uma década aí de projeto já, né? Projeto de comunidade, que se manifestou de diversos formatos, desde 2014, né? Que foi dessa cofundação, que, como eu falei, emergente, a partir também de relações, né? De um ecossistema, assim, de pessoas e práticas, né? Que existia. E surgiu essa iniciativa, né, num primeiro momento, em formato de encontros, de eventos. Então, se conectando, era um momento em que também tinha uma efervescência na cidade de espaços colaborativos, né, de espaços que recebiam propostas. Então, a gente levou esse, esse conceito dessa fabulosa fábrica de ideias, que significa o quê? Uma plataforma de desenvolvimento, né, de ideias, de projetos, onde são compartilhadas ferramentas de fabricação digital, que são tecnologias para materializar soluções, protótipos. Então, existe um recorte um pouco nessas tecnologias, porque é associado a uma visão muito baseada no movimento open source, a partir de como é uma tecnologia digital, né? Então, o que diferencia, né, uma impressão 3D, uma tecnologia digital como laser, de um trabalho manual? Não é uma questão de ser melhor ou pior, né? É uma questão simplesmente de que com o digital você consegue compartilhar, porque você não tem um original. Você pode fazer quantas cópias você for sem quiser nem perder nenhuma qualidade, né? E poder compartilhar uma mesma solução, um projeto que foi desenvolvido para um ecossistema, para uma comunidade local, uma solução, né? Então, um protótipo, por exemplo, para lidar com um problema de enchentes. Isso pode ser compartilhado em plataformas e as pessoas podem baixar, tendo o mesmo equipamento, né, que é uma impressora 3D, por exemplo, você consegue reproduzir o projeto em qualquer lugar do mundo. Então, a gente já nasce com esse aspecto também, né, que é o aspecto do glocal, que tem muito a ver com o Regen Rio. Né, o movimento maker, ele é glocal, na essência, que significa que ele é global, ele atua em rede, né, globalmente. Essa rede de espaços, né, de lugares colaborativos onde você tem essas tecnologias, elas são compartilhadas para você poder desenvolver um projeto. Ao mesmo tempo, ele é local, porque cada espaço está num território, né, está impactando uma comunidade específica que está naquele entorno, tem uma realidade específica. Então, tem muito essa natureza. E num primeiro momento a gente fez isso em versão pop-up, a gente ocupava espaços que já existiam na cidade, e esses espaços foram diversos, desde espaços colaborativos, como eu falei, mas também institucionais, né, universidades, escolas, espaços de coworking. A gente fez diversos formatos, assim, incubadoras de startup, mas sempre em formato de comunidade, né? E aí, depois de vários, enfim, momentos diferentes, a gente chegou nessa oportunidade de ter um espaço, né? E aí nasceu a Fabulosa Lab. Então, a Fabulosa Lab, que é o espaço físico, né? Que também não é uma empresa, não é um empreendimento no sentido comercial, é sem fins lucrativos, né? É o Fab Lab, né? Que é o laboratório mesmo, físico, onde a gente tem as tecnologias, que elas podem ser compartilhadas, enfim, além dessa oportunidade de receber encontros. E ser uma plataforma até para outras comunidades, né? Também sempre
de alguma maneira, sempre atuamos nesse papel, né, ajudando outras comunidades e projetos a materializar as ideias, através do compartilhamento de recursos, né, e dessas iniciativas, dessas ações em rede. E aí agora, tendo o espaço físico, né, a gente continua com esse mesmo perfil, então existe a comunidade, essa comunidade se organiza para realizar projetos, então a gente pode estar enquanto equipe, digamos assim, né, se organizando para os projetos. E existe o espaço físico que recebe propostas, né, tanto da Fabulosa quanto de comunidades e parceiros, enfim, pessoas que tenham afinidade aqui com nossos valores. Então, temos essas duas frentes, assim, e nenhuma delas tem muito essa definição, né, ainda enquanto organização. Apesar do tempo, né, a gente se mantém bem distribuído e orgânico, né, emergente ali do que é o momento, do que é a estrutura ali vai se redesenhando, né, de acordo com o contexto ali e de quem está ali, né, quem está participando naquele momento, que ao longo dessa década também já passaram várias configurações diferentes da comunidade. Mas se precisar fazer, Luísa, uma parceria com a Prefeitura do Rio, com uma ONG, com uma instituição, como é que vocês fazem? Como é que vocês costumam fazer? Então, hoje em dia, assim, eu tenho uma empresa, né, e outras pessoas da comunidade têm empresas. Então, eu hoje em dia sou MEI, por exemplo. Então, eu tenho um MEI. Se eu vou fazer um projeto, eu posso entrar se eu estou no projeto, né? Eu posso fazer essa interface com o MEI. Mas tem outras pessoas que têm outras empresas. Então, dependendo do projeto, né, alguém da comunidade fica com esse papel, né, de representar enquanto instituição. Legal. Então, gente, é isso que eu estou querendo dizer. Nesse sentido, pelo tempo que existe, né, a própria proposta da Fabulosa, que já tem toda essa comunidade local em torno dela que sustenta, né, a proposta de valor da Fabulosa, é, já se encontrou formas de ter interface com o mundo convencional, né, com as organizações que estão aí fora, sejam elas econômicas, políticas ou institucionais. Então, isso é uma coisa que a Greenpeace ainda não tem. O Greenpeace ainda vai começar a pensar de que forma essa institucionalidade vai se manifestar, né? Já se pensou várias coisas, desde imaginar de fazer uma associação, tipo uma cooperativa, mas isso ainda está sendo investigado. A gente está explorando, está levantando tudo isso para entender de que forma essa personalidade jurídica, né, ela vai se manifestar na transição da Greenpeace como projeto, que está fomentando uma comunidade, assim como a Fabulosa vem fazendo, e que vai ter uma instância jurídica, né, para fazer interface com esse mundo que está aí fora, né, o mundo colocado aí fora. Antes de passar para você, Gustavo, fazer esses comentários, vamos, vamos só dar uma finalizada aqui dizendo o seguinte. Ficou claro para vocês, gente, que a diferença tipo assim, o momento que a Fabulosa se encontra, o momento que a Greenpeace está e a relação que o Rerê, né, enquanto protocolo saber cultural tem, especialmente com a Greenpeace, e começa a ter agora também com a Fabulosa, isso ficou claro para vocês? Só queria, assim, rapidamente fazer uma rodadazinha para sentir se isso ficou claro. Ficando claro, aí vamos passar para ouvir a apreciação, o feedback do próprio Gustavo também, tá? Quem quer se manifestar? Vamos começar com você, Igor. Igor, tá com a gente? Tô sim. Pode passar para outra pessoa, irmão. Desculpa, eu só tô terminando o nosso aqui. Desculpa, rapidinho. Tá, Me beleza. perdoa. Vamos passar para o Nick, então. Nick, vamos lá, querido. Poxa, é muito maneiro. Pra mim tá super claro. Até fiquei curioso aí pra falar mais com a Lu aí, porque tem um protótipo meu aí dos comedores que eu quero fazer, impressão com plástico reciclado. Aí vamos ver se existe esse espaço, né, pra gente falar mais sobre. Mas, pô, muito bacana, cara. Tô aqui só aprendendo. Valeu. Bola, vamos lá. Temos aí o Renan. Renan, querido, fica à vontade. Opa, eu tava querendo mais um tutorial mesmo sobre o Karma Gap. Eu tô meio perdido lá. Você não teve ontem, né, no workshop, né? Não. Então, o que você vai ter que fazer eu vou pedir para se a Luísa tiver em mãos, ela postar aqui com a gente no chat
o registro, né, que foi feito de ontem, que está muito detalhado mesmo. Você dá uma conferida naquilo, tá bom? E aí depois você volta, pode parear comigo, à vontade, eu posso tirar todas as dúvidas de você, ou dar uma pareada com a Luísa também, se o Cauê tiver melhor com ele também, mas enfim. O importante é você conferir, né? Isso aí que a Luísa acabou de colocar aí no chat, para que a gente não faça. Senão a gente vai fazer hoje, né, Renan? O que a gente fez ontem, basicamente. Vai ter que passar passo a passo com você, entendeu, querido? Então, dá uma conferida na parada, depois volta, a gente pareia e tira todas as dúvidas aí que você tiver. Pode ser? Show de bola, claro. Valeu. Agora, do que a gente explicou aqui das diferenças entre a Greenpeace Brasil, Fabulosa e Revo, ficou claro para você? Alguma dúvida? Sim, não, tranquilo, ficou claro. Então, beleza. Vamos voltar aí. O Vitor, se quiser se manifestar, eu sei que ele não está podendo falar, pode ser pelo chat, né? E vamos passar para o Alexandre. Eu sei que o Alexandre, de todo mundo aqui, é o que está menos. É o que está chegando menos informação, né, Alexandre? A gente ainda vai abrir um espaço para te acolher, tá, querido? Mas dessa explicação que a gente deu da diferença entre o Rerê, Greenpeace Brasil e Fabulosa, ficou claro para você as diferenças? Eu consegui compreender assim, mas está claro, sim. Pô, bacana, cara, maneiro. Igor, tá podendo falar ainda ou a gente pode já Sim, passar sim, com o sim. Gustavo aí? Posso Vai falar? Tá lá. claro, ficou muito legal, muito bem claro. Luísa tem uma oratória muito boa. Você também, Vini, então ficou muito claro o projeto. E quero somar também, se puder, pode contar comigo aí nesse projeto aí. Vamos para cima, mas tá claro assim, respondendo a pergunta. Maravilha. Então agora vamos passar para você, Gustavo. Fica à vontade aí, querido, para você se manifestar e, enfim, fazer a sua apreciação. Não era, assim, os pensamentos eles sempre vão encadeados, né, tomando proporções distantes. Mas inicialmente eu ia perguntar logo a Luísa se, porque a vejo, né, interagindo pelo chat e Telegram da Greenpeace. Mas em primeiro lugar eu ia perguntar se, antes dela dizer que era comunidade, eu já ia perguntar se havia esse ponto de comunidade em alguma aplicação, como por exemplo o WhatsApp, ou Telegram, ou Discord. Era uma pergunta. A outra que eu acho não, tenho certeza, né, que é, já se passou essa situação e que demandou, por exemplo, um preenchimento dos formulários, o que é que cada um faz. E eu me lembro até que eu me preenchi todo de acordo. Geralmente é assim na minha vida. Eu vou preencher alguma coisa, sempre falta. É, que seria os papéis, né? Que eu estava comentando aí no chat, que eu ia justamente perguntar a Luísa, se ela, pelo que eu vi ela atuando, né? Se ela tinha essa mania de organização, né? Essa característica, essa natureza de organizar os grupos, e ela acabou meio que confirmando que é por aí mesmo, né? Que é uma comunidade na qual se assessora a materialização, né? E aí depois eu converso com ela mesmo, por fora do Sync, né? Nada mais não. Deixa eu ver a anotação que eu fiz aqui. Era sobre isso, sobre os papéis, que se a gente tivesse cards, um tópico, por exemplo, eh, um grupo só para distribuição das pessoas, né? A pessoa entrar como um hub para navegar. Aí tem lá, por exemplo, eu queria perguntar ao Igor se foi ele quem mostrou a academia de Muay Thai ou se foi o Vitor. Foi ontem ou foi anteontem, sei lá. Um dos dois mostrou onde Foi o estava trabalhando, Evandro. Foi o Evandro. né? E aí eu também nem peguei o contato do Evandro, porque eu tenho uma mania, né? Quando ele estava mostrando o local, minha cabeça já começa a se movimentar, pensando em um monte de implementação, coisas megalômanas, né? E foi por isso que eu pensei agora nos cards, né? Que se eu pudesse acessar rapidamente nos grupos, ou da WP, ou do Rede, o card de quem quer que seja, na hora que eu vou conversar. Vou conversar com o Igor agora. Aí, peraí, eu sei tudo sobre o Igor. Vou ali naquele tópico, naquele diretório, e posso obter o básico da informação. E isso eu penso que já devia ser uma assessoria da inteligência artificial
pessoal de cada um. Ao momento que a gente estivesse conversando, no momento que a gente estivesse conversando, interagindo, haveria uma supraconsciência artificial, minha ou várias, que interagiria também com a da outra pessoa, para justamente ir assessorando nessa fluidez da conversa. Eu acho que isso ia acelerar demais o processo, né? Veja quanto tempo eu falei aqui para explicar 3 trivialidades, né? E acredito que a É, comunicação é o grande desafio para as mudanças mais radicais acontecerem. Mas os outros assuntos eu converso por fora mesmo, lá com o Igor, que eu ia falar já, sobre o Favela Verso. É, só, eu vou deixar, vou cortar o restante dos comentários para não me alongar. ótimo, É isso. maravilha, querido. Muito bom. Antes da Luísa dar um feedback para você, deixa eu fazer um parênteses. Acho que você está a par que a gente está sendo co-criado, né, o primeiro framework de informação e comunicação do RE, né, protocolo, né? E a gente está criando uma wiki integrada com diferentes agentes de IA que vão estimular as pessoas a procurarem os co-criadores, ou seja, não vão só informar, vão estimular as pessoas a parear comigo, a parear com quem está co-criando, para tirar dúvidas, etc. Vão ter capacidade de mostrar quais são os mapeamentos críticos e básicos que estão acontecendo. Esse trabalho está sendo feito, gente, caso vocês não saibam. Para quem não está lá no Telegram do Rê, ou está, mas não está acompanhando, esse trabalho está sendo feito. Ele vai emergir agora entre maio e junho, tá? Vai começar a ter a primeira versão entre maio e junho. Então, isso que você acabou de falar, Gustavo, a gente já está fazendo pelo RE, né? E, obviamente, vai acabar servindo de referência para a própria Greenpeal também, as outras interfaces. Né, já faz um tempo que eu falo essas coisas, porque tem pessoas novas aqui, né, mas você sabe que é um discurso antigo. E assim, até ia fazer essa, porque eu não acho muito apropriado fazer alguma defesa, proselitismo a respeito do que eu faço, de um grupo que eu tenho criado, que você sabe que eu reúno pessoas, né, de pessoas que chegaram ao próprio RE. O projeto já chegou, inclusive, pensado, encaminhado, sem nem ter o acolhimento, porque já chegou, né, o Florestas, o Iturilene, até, assim, o próprio representante da Greenpeace Brasil também foi movido inicialmente por um processo no qual eu atuo há muito tempo, que você já sabe, né, e eu não quero fazer o processo inteiro, não quero que pareça, né, é, mas você há de convir que são pontos é, antigos que já são salientados, né? E viu também que eu estava experimentando outras IAs que já estavam prontas, porque nem sei onde é que está o wiki. Não está fácil, ninguém me disse, né? Eu não consegui achar. Eu não procurei, mas também não estava fácil. A wiki, eu entrar e participar e dar sugestão e fazer acontecer. Aí eu criei o outro grupo e foi assim, inclusive bagunça demais, né? Mas aí eu faço isso. Pronto, continue. É isso, querido. Obrigado. É isso, verdade. Eu sei, você está fazendo isso há bastante tempo e a gente vai em breve, no próximo Sync Up especial que a gente fizer, a gente vai sentar com você para te mostrar toda a arquitetura que tá brotando em função muito das suas, em grande parte em função das suas experimentações e entender como é que isso conversa com o desenho que você está fazendo. Mas isso não vem agora para a ocasião aqui, né, Gustavo? Eu só fiz um parente mesmo. Quero passar para a Luísa se manifestar. Luísa, fica à vontade, querida. Beleza, é isso mesmo. Pode falar, Luiz. Obrigada, Vini. Bem, deixa eu contar um pouquinho então do que é essa prática, né? Minha formação, meu background mesmo é em design, né? Então, existe por trás essa visão de experiência, né? De jornada mesmo. E como desde o início, assim, da minha atuação profissional, eu trabalho também na área da educação, eu aplico essa visão do design para pensar realmente essas jornadas, essas experiências que levam a gente a desenvolver habilidades, ou então conseguir aplicar uma nova tecnologia de uma forma que faça sentido na nossa vida, de uma forma significativa, né? Que a gente tenha vontade até de aprender, né? E que aquilo energize a gente, né? Para superar os obstáculos técnicos que vêm no caminho também. Então, dentro dessa jornada, né? Como eu falei, que passa pelo design, pela educação, eu recentemente, ano passado, fiz uma formação em que reunia muitas dessas outras vivências também que eu tive, né? De comunidades,
e até empreendendo mesmo, chamada design de conexões. Então, hoje em dia, eu consigo dar um nome para isso. Eu chamo de design de conexões mesmo. Até porque essa formação foi bem transformadora, foi um divisor de águas para mim, e eu super recomendo, inclusive, todo o trabalho do Amuta, né? Inclusive, essa outra sugestão que você deu em relação a esse inventário, né, de pessoas, eu até comentei aqui no chat, eu vivenciei no curso deles, nessa formação mesmo. A gente tinha um carômetro, né, que eram dentro da plataforma da comunidade, que era o Notion, tinha uma página em que tinha realmente como se fossem fichas, né, das pessoas, e aí tinha coisas pessoais, assim, como que músicas a pessoa gostava, enfim, e outras informações ali do perfil, uma fotinha, e realmente faz uma diferença, né, bem legal. Poder navegar e até filtrar, né, por cidade, por exemplo, você realmente se conectar. Acho que seria super legal a gente ter isso um dia, assim, para Greenpeace, enfim. Até para o Regen mesmo, para todo mundo, né, poder aos poucos ir vinculando, né, os projetos às pessoas, assim. Imagina só, Luísa, te interrompendo, né? Imagina só que eu trabalhei durante 2 anos numa central de segurança de monitoramento. Era a central do Nordeste e Norte da Claro Telefonia. Então, era uma gigante, cheia de setores, e a cada entrada e saída, até das salas, dos, assim, da própria agência bancária do banco, da lanchonete, da entrada do carro forte, todos os crachás que passavam nas portas, aparecia a foto, a descrição da pessoa, qual o setor, e eu também era quem fazia o cadastro delas dentro do sistema, né? Eu e outros companheiros de trabalho, era quem pegasse o novo o funcionário da empresa que chegasse, passava por lá, e eu tinha que adicionar, ou quem estivesse estourado tinha que adicionar. Então, é um costume. E também, Luísa, a visão que amplia, né? Você está dizendo do curso que você fez, o quanto que ter acesso em tempo real às funções, não só o nome da pessoa, né? Que a gente nem mesmo o nome, a gente às vezes não lembra, porque o nick está diferente. Mas imagina só você fazer isso na prática 2 anos, vendo a foto de todo mundo em todo instante, enquanto vai desligado, quando entra, quando sai. É isso, é muito legal mesmo. Incrível. E eu acho que vale o convite também para o pessoal ir lá no Telegram da Greenpeace, que tem o canal Faces da Rede. Eu mesma não me apresentei ainda, vou fazer isso lá, que eu estava navegando essa semana e descobri que tem. E aí eu acho que é o propósito dele, pelo que eu entendi, é a gente se apresentar. Entendi. E acho que vale também a gente, porque o Telegram, quem entra depois também lê a mensagem, né? Então, de alguma forma já fica ali, de um jeito rápido, esse acesso ali, né? Uma visualização de quem está na comunidade. Acho que valeria a pena. Vou até mandar lá no grupo também do Rigen para todo mundo colar lá para se apresentar. Eu não vou devolver a palavra agora para o Vini, deixar ele falar, porque aí também imagina, Luísa, que essas identidades fossem em smart contracts. Você já está por dentro, né, do assunto, eu acho. Fosse NFT, né, nossas identidades fossem NFTs. Né? Isso agregaria várias e várias funções, infinitas funções. Né? Seria, na verdade, o próximo passo, eu acredito. Depois da identidade, seria a identidade digital, uma identidade única, ou várias identidades de sistemas, né? Como já acontece, mas reduzidas. Né? Tem o World ID, tem. O Cauê recentemente me mostrou uma plataforma que tinha também uma ID universal. Né? Isso tem a ver com os outros projetos também que eu citei, o Tineland, as árvores, para que cada pessoa tivesse seus ativos. Né? Tem outra pessoa próxima a mim que está desenvolvendo um dashboard dos ativos, das carteiras. Então, eu venho justamente fazendo isso, reunindo. Agora, eu não sou a pessoa técnica de cada área, seria, improvável, não é algo crível que eu seja um especialista da área de cada um, né? Então, essa reunião eu venho fomentando há algum tempo. Tem algumas pessoas que já também desenvolvem coisas que a gente vai futuramente, eu acho que se conectar. É isso, Vini, pode mandar abraço. Obrigado, querido. Nós agradecemos. Então, gente, a gente já está aqui com 18 horas e 39 minutos. Temos ainda aí 20 minutinhos para até o final do nosso encontro aqui, semanal, né, da Greenpeace Brasil. Eu queria só conversar mais sobre uma coisa que eu acho que é importante vocês terem em mente, e no final eu vou fazer um convite e depois a gente vai abrir um espaço para poder anfitriar, né, a chegada do Alexandre aqui, tá? E, obviamente, acolher ele um pouquinho, tá?
que eu queria dizer é o seguinte: a, o, o, o que a gente está dando vida aqui com o Regen Rio, tá? É, tipo assim, primeiro que é de uma comunidade, de fato. Tá? Tipo assim, primeiro está começando com esses 21 projetos, e a gente vai ver se são 21 projetos mesmo, certo? A gente começou, a rodada foi com 21 projetos, mas será que na fase 2 nós vamos ter 21 projetos? Uma pergunta, né? Será que esses 21 projetos vão estar realmente juntos? A gente vai entender, já tem aí digamos assim, uma, uma, uma espécie de peneira, sem ser uma peneira, porque ninguém aqui está selecionando ninguém, certo? Não tem nenhum tipo de seleção, né? Nenhum tipo de seleção artificial acontecendo, né? É meio que uma seleção mais ou menos natural, no sentido de que quem realmente está interessado, né, para ir além de estar acessando o recurso, né? Então a gente vai sentir isso agora, né? Acontecendo o payout, né, a gente vai sentir isso na prática. Então vamos ver se desses 21 a gente vai continuar com 21, ou se não vão ser 21, vão ser, sabe, 15, vão ser 12, 10, a gente não sabe. Então, isso aí é uma dinâmica vindo aqui para frente. Então, e desses que vão ficar, que vão fazer parte dessa fase 2, né, o quanto de fato eles vão trazer, como o Igor falou, né, esse primitivo tecnológico que é o Karma Gap, né, que tem uma relação. O Karma Gap, gente, está aí desde 2020 para 2021, tá? Pra vocês entenderem. Ele vai sendo desenvolvido como uma infraestrutura tecnológica, como primitivo tecnológico para financiamento regenerativo na Web3, desde aí. Desde a época que a gente já estava no meio da pandemia. Tá? Mas começou de fato, ganhar linha de código, ganhar maturidade recentemente. Tá? Então vai ser muito importante perceber e sentir, né, o quanto o Karma Gap vai ser de fato apropriado por vocês, né, cultural, ciberneticamente, para o dia a dia de vocês e para o projeto. Então, isso vai ser importante. É uma experiência relevante, tá? É uma experiência muito relevante mesmo. Ou seja, não é só cumprir digamos, entre aspas, uma obrigatoriedade de impacto, vamos botar assim, né? Dessas 3 metas. É entender o quanto isso conversa com essa emergência do financiamento gerativo na Web3. Isso é muito importante, né? E detalhe, nós vamos perceber, vocês também vão perceber um pouco de abundância aí, porque vocês vão estar recebendo o payout, né, da rodada, e fora o payout da rodada do GG23, né, do Regen Rio, né, vai ter os recursos que estão disponíveis para essa segunda fase. Aí a pergunta é, o que vai se fazer com esses recursos, correto? Aí a pergunta vai ficar vibrando no campo, sabe? Porque, a rigor, ninguém está aqui para dizer o que você vai fazer com o recurso, correto? Muito pelo contrário, o Karma Gap é você alocar quais são as metas para o seu projeto, para ela ficar visível, registrado no blockchain, on-chain, correto? Então, essa que é a dinâmica. Então, essa questão é muito importante. Ela é sine qua non. Por quê? Porque na última fase, que é quando a gente vai ter a experiência de gerar uma piscina de comprometimento, que é baseado numa economia política não monetarista, que vem do Quênia, lá da África, tá? A gente vai sentir, de fato, qual é a coesão que está havendo entre esses projetos que, de fato, estão passando por essas fases. Tá? Então, isso vai ser muito importante. Tá? Então, fiquem ligados nisso, porque é dessa coesão, é dessa abertura, é dessa apropriação cultural, certo? Que a gente vai estar gerando esse organismo. Que vai estar gerando esse organismo que vai se chamar Regen Rio, que vai ter a sua própria dinâmica, que vai ter uma relação de interdependência com a Fabulosa, com a Green Pill Brasil, correto? E que vai ter também, está sendo fomentado também pelo RE enquanto protocolo cybercultural. Em suma, eu estou passando esse contexto para vocês entenderem que não se trata apenas, agora na segunda fase, de acessar mais recursos, fora os recursos que vocês vão estar acessando com o payout, correto? Então, isso é importante colocar, tá, gente? E, por fim, fazer um convite. Sexta-feira agora, tá? Às 10 às 11 horas, a princípio, né? De repente a gente vai um pouquinho mais, dependendo de quem chegar. Este que eu vos falo aqui vai fazer uma contextualização histórica para vocês entenderem como nós chegamos na Web3 DeFi e qual a relação que o Karma Gap tem com tudo isso, correto? Mas eu vou um pouquinho além para vocês terem uma visão mais crítica e contextual da coisa.
para vocês se situarem melhor. Vocês gerarem um fio terra ainda mais bacana do que o fio terra que vocês geraram. Tá? Então, essa dinâmica faz parte da própria dinâmica do Rerê. É um sync-up, né? A gente faz a sincronia de acolhimento e facilitação. Então, isso vai ser sexta-feira agora, no dia 2, de 10 às 11. Então, fiquem ligados que eu vou fazer, né, uma chamada para esse dia. Tá? Dito isso, quem não devia estar aqui, que está aqui, não sei por que está, mas enfim, que está aqui, né? Não tinha que estar aqui, mas está, é o Cauê. Né? Então, vou abrir um espaço para o Cauê fazer check-in, apreciação, check-out e se mandar, voltar para a cama. Vai lá, Cauê, manda ver, cara. Opa, salve galera. Eu já tô na cama, vim. Não saí da cama, eu só acordei assim e vi que o horário ainda tava ainda rolando, né? Eu falei, vou entrar só pra ouvir. Nossa, tô malzão, galera. Fiquei o dia todo de cama. Não sei o que aconteceu. Foi bem de repente, assim. Só acordei com muita dor de cabeça e febre, tipo, altíssima, assim, 38,6. Pesado. Aí, bom, tô aqui ainda. É, Eu normalmente eu fico bom em um dia, então eu fico de cama um dia todo, no outro dia melhora. Vamos ver se isso vai se manter. Mas amanhã aí torcer pra tá de volta. Bom, da hora que vocês estão aí, galera. E é isso. Prazer aí tá com vocês. Então, melhoras, volta para a cama, vai nessa. A gente quer que você melhore. É, o Gustavo, para variar, ele colocou, entre aspas, uma polêmica aí no chat, que eu vou até ler, e isso que você gostou, Gustavo, na realidade, vai, a gente vai conversar sobre isso na última fase do Regen Rio, né? Que é quando a gente for gerar a piscina de comprometimento. Você botou aqui. Agora, Vini, vem a polêmica que promete trazer, né? Doação é uma forma, para ser coerente, doação depende de ter origens, né? Correta, motivos e pós-doação. Pode-se doar dinheiro, mas pode-se doar o tempo. Enfim, o que a gente vai fazer na última fase, cara, é uma experimentação onde as pessoas vão estar gerando, vão estar se comprometendo a, 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 a disponibilizar seu tempo, as suas habilidades, o seu conhecimento, né? Junto com entre os projetos, para as mais diversas atividades que possam estar existindo, as demandas que possam estar existindo, ou de cada projeto, ou para a própria dinâmica do Regen Rio, tá? Como organismo, né? Que está nascendo, etc. Então a gente vai fazer uma experimentação que não é só monetarista, certo? Ou seja, ela não fica restrito só a cripto ou fiat, né? Então a gente vai estar fazendo esse tipo de experimentação. Mas para chegar lá, esse primeiro momento, essa segunda fase aqui, ela é essencial, né, para que a galera possa se apropriar. Mas você está louco para falar? Fala aí, Gustavo, fica à vontade. Tô tranquilo. Essa observação é somente em relação ao processo mesmo de doar. Aqui, assim, há de se observar é que ao se doar, sei lá, uma empresa vai doar um dinheiro, aquela origem daquele dinheiro, ela precisa estar muito coerente, o motivo pelo qual, e o pós-doação também, né? Específico, doar monetário é primitivo, né? Assim, só, não estou ansioso para falar, não, era só uma observação mesmo. Que tem aplicativos, o que eu acredito nessa economia, quando eu olho, a primeira coisa que eu olho é se ele tem sistema de referência. Se ao usar, eu, enquanto usuário, estou fazendo propaganda, estou fazendo a expansão do processo. Então, ao usar, a primeira coisa que eu olho é se ele observa isso, se ele tem sistema de referência. E, e a outra observação é que se tem a opção de fazer pagando uma assinatura ou se tem a opção de fazer atividades para a plataforma. Sei lá, divulgar, só que a divulgação ela vai ser contabilizada no próprio aplicativo. Assistir vídeo que seja, então é educativo. Então, eu analiso primeiramente esses, esses recursos dos aplicativos. Se não tiver, quando eu entro na plataforma, para mim já recentemente, de anos para cá, eu já não me interesso. Sabe? Se não tem um sistema de registro hierárquico para ir registrando, repetindo, registrando toda a minha atividade, como, por exemplo, a Microsoft anunciou que a inteligência artificial dela
agora vai poder acompanhar a sua atividade no computador inteiro. Cadê meu pagamento por estar compartilhando meu conhecimento? É isso, que pode ser o próprio aplicativo do VE, da Greenpeal, e não somente as pessoas se dispuserem, se disporem a algo que elas saibam, né? Pode ter atividades simples que também fomentam sem precisem ter grandes habilidades, né? É isso. O grant pode ser também assim, doando esse tempo. Tá certo, é isso mesmo, querido. É que assim, como você está mergulhado nisso, né? É natural que você já fala com muita naturalidade. Então, e, e a preocupação toda que a gente costuma ter, que eu costumo ter pelo menos, eu sei que também é uma preocupação da Luísa e do próprio Cauê, é a gente ser o mais didático possível para poder falar as filigranas, o passo a passo. Mas o que você falou faz todo sentido, sim. E eu concordo com você. Galera, só uma última coisa, antes da gente fazer os últimos momentozinhos nossos aqui, né? Desse encontro semanal da Greenpeace Brasil. A gente agora vai fazer uma experiência diferente. Nós vamos estar anfitriando a chegada do Alexandre aqui, que é a primeira vez que o Alexandre vem, né, para o encontro da Greenpeace Brasil semanal. O Alexandre, que é da Jussara Viva, né? O projeto que está aqui com a gente. Então, em vez de eu conversar, ou o Cauê, que está aqui, ou enfim, cada um de vocês aqui vai ter oportunidade de estar anfitriando a chegada dele. Ou seja, a partir do seu entendimento que você tem do que se propõe a Greenpeace Brasil a fazer, entendeu? Então, vamos começar, vamos fazer, eu acho que isso fica uma forma lúdica, né? A gente forma uma rodazinha aqui, e é uma forma lúdica da gente estar anfitriando a chegada dele aqui. O que vocês acham, né? Se vocês toparem, dá um joiazinho aí, que a gente já faz isso como atividade para a gente finalizar o nosso encontro hoje aqui. O que vocês acham? Igor, aí, o Gustavo já foi rápido no gatilho aí. Quem é que dá? Beleza. A Lisa já se manifestou. O Igor também, Nick, topam? Então, beleza. Vamos começar com você, Nick. Fica à vontade aí para você anfitriar a chegada do Alexandre aqui no encontro semanal da Greenpeace Brasil. Vai lá, manda ver. Anfitriar o Alexandre? É a minha primeira vez fazendo isso. Como que seria? Eu Deixa eu sei pensar que é a aqui. primeira vez, cara. Manda ver, cara. Então, A Alexandre, partir do muito que você entende bem-vindo que à é Greenpeace Brasil, comunidade. certo? Manda ver. A gente está num momento muito interessante aqui. É o primeiro contato do Alexandre com a comunidade? Isso, Ontem, exato. isso. Muito interessante. Agora já tem um norte, assim. Então, Alexandre, é uma comunidade assim. Eu também cheguei faz pouco tempo. Vesti a camisa aí faz um mês e meio, mais ou menos, aí, desde o momento de inscrição de projetos e tal. E eu entendi que a Regen Rio ela acaba sendo uma ferramenta assim que a gente pode co-criar, né, junto com as pessoas que estão dentro assim dessa é uma comunidade, né, que também funciona como uma ferramenta. Então assim, eu entendo que é um lugar onde você pode chegar com ideias e essas ideias se tornarem realidade. Você pode chegar agregando em projetos de pessoas. É um lugar assim de cara, muito aprendizado, na verdade, né? Então, assim, é até difícil, assim, por onde que eu começo, né? Fiquei aqui na saia justa, aqui, hein, Vini? Mas então, Mas é isso. Então, assim, para você, eu acho que talvez contando um pouco da minha trajetória, fica fácil de você entender. A Greenpeace Brasil, ela abriu um round onde projetos podem participar, que tem um histórico, né? Projetos assim que trazem um bem social, artístico, ambiental, que fazem essa mudança aí, que estão buscando, né, mudar o planeta, melhorar o planeta, transformar o planeta para o bom, para o positivo. Então foi um processo assim que a gente viveu de alguns dias, onde a gente escreveu o nosso projeto, colocou ali mais ou menos o que a gente quer fazer com um recurso que a Greenpeace Brasil ofereceu para cada projeto. Depois a gente passou por um momento aí de buscar doações, buscar impactar mais pessoas, mostrar um pouco do quem que está financiando esse projeto, o que esse projeto quer fazer, né? E ao mesmo tempo que apresentar o projeto dos colegas assim para essas pessoas, né? E agora a gente está num momento
onde a gente agora vai definir quais são as metas que a gente vai colocar em cada projeto, os 21 projetos que estão aprovados. A gente vai definir essas metas aí de cada um e vamos seguir realizando essas metas em até 3 meses, é o período mais ou menos que a gente tem. Metas podem ser retroativas, mas assim, eu tenho a perspectiva que o novo, a criação e aproveitar esse recurso para fazer algo diferente, algo novo, é muito, muito bacana. E é isso, acho que assim, acho que é até importante eu parar agora um pouco de falar e perguntar, né, se você tem alguma dúvida, o que você achou, se você já teve algum contato com algo parecido com isso aqui, me fala um pouco mais. Então, ainda não tive contato assim, meu contato mais direto com essa relação com a Agrofloresta DAO, né, com o Diogo. E, pô, tô bem animado aí que eu puder estar contribuindo mesmo, chegando, acrescentando aí, vai ser muito legal, assim, muito produtivo. Mas é esse conhecimento, assim, que eu mais interajo, assim, com o Diogo, aí é onde ele me abriu para essa rede, esse universo, assim. Então, tô aí, assim, estamos aí. Pô, show de bola. Você tem alguma dúvida, sim? Ficou assim, mais... É porque é um pouco difícil, né, sintetizar a Aham. profundidade, a abrangência, assim, né, desse movimento em poucos minutos, né? Então, mas eu espero, assim, que eu possa ter, assim, clareado um pouco mais, assim, né, do que é essa comunidade, o que a gente vem criando, o que a gente vem fazendo, qual que é o nosso objetivo, por que estamos todos aqui nesse barco hoje, sabe? Acho que isso é importante. Uhum. Não, dá para ter uma noção, assim, já deu para ter uma ideia, assim. Então, né, eu vou acompanhando aí, a gente vai seguindo, assim. Maravilha. Pô, Nick, maravilhoso, hein, querido? Arrebentou a boca de Valeu. todos os balões. Cara, agora passa aí vamos lá, tem o Igor ainda aí que vai fazer, tem o Renan que também pode também estar acolhendo, né? Tá anfitriando a chegada do Alexandre. Depois a gente passa aí, obviamente, para o Luiz e para o Cauê. O Cauê nem tanto, o Cauê vai ficar só escutando aí. E para o Gustavo Cavalcante. Vamos lá, Igor. É, então, queria dizer que seja bem-vindo. Foi uma mudança mesmo para mim foi uma mudança muito boa assim. Depois que eu entrei aqui nessa comunidade, eu nunca fui de ter uma comunidade, nunca fui de participar de uma comunidade ativamente, eu confesso. Desses 3 anos aí que eu tô envolvido com isso e eu entrei aqui, eu me senti muito em casa. Então, eu queria dizer para você que acho que sinta-se à vontade, acho que as pessoas aqui são muito solícitas em apoiar, em tirar as dúvidas. Eu me senti muito acolhido da primeira vez que eu participei. Cheguei do nada, eu cheguei simplesmente do nada, eu não sabia o que era o grupo. Eu vi um link lá no grupo e entrei. E assim, foi muito energeticamente. Então, eu acho que é bem-vindo. Então, sinta-se à vontade, pode contar comigo se precisar, ou no privado, ou lá no grupo, lá a gente tá aí para somar. Obrigado, Igor. Maneiro. Igor, só fala a sua visão, o seu entendimento do que é a Greenpeace Brasil para você, para o Alexandre. Aí você passa aí vai passar para o Renan. Cara, a Greenpeace é uma comunidade de apoio, né, cara? Eu me senti muito acolhido nesse processo, né? Quando eu vi a Greenpeace falando, eu gosto muito do Rio de Janeiro, né? Então sempre quando passa, fa, fa- façam- fazem alguma coisa pelo Rio, assim, eu sempre isso me atrai muito energeticamente, assim, e é esse grupo, né? A Greenpeace é um grupo de apoio, né? De regeneração, né? De ideias, de acolhimento. E essa é a minha visão, assim, que eu tenho e que eu venho explorando e venho aprendendo. Como eu falei no começo, né? Aqui é todo mundo é aprendiz, então tá todo mundo aprendendo todo dia. Maravilha, Igor. Pode Massa. passar aí para o Renan. O Renan também fazer o anfitrião a chegada do Alexandre aí. Eu ia passar pro Renan, então.
Opa, bem-vindo aí, Alexandre. Ô, Também sou bem novo, acho que eu não tenho como dizer assim, de uma forma geral, assim, sobre a Green Pill, mas de uma forma geral, assim, é uma comunidade que une a galera global com comunidades locais, isso é muito importante. E especialmente assim o Regen Rio é interessantíssimo porque une uma galera assim, tudo aqui de pertinho, todo mundo do estado do Rio de Janeiro, né? E isso é muito interessante, sabe? De você poder ver que a gente não, às vezes está fazendo um trabalho de regeneração meio que isolado, mas que quando você vê que realmente não está sozinho, que tem um monte de gente aí, várias pessoas trabalhando no mesmo sentido, tá ligado? Então seja bem-vindo aí. Eu passo para quem, Cauê? Você vai passar. Não, Cauê não. Cauê não. Você vai dizer tchau no finalzinho. Você vai passar para o Gustavo Cavalcante. Depois a gente vai ouvir a Luísa. Aí a gente vai fechar com o tchau do Cauê. Vai lá, Vai lá, Gustavo. Gustavo. A gente vai fechar com os mais importantes. Tô brincando. Seja bem-vindo, Alexandre. valeu. Eu fico aberto aí para você conversar com qualquer assunto que queira, qualquer dúvida, se eu não souber, eu vou buscar ou saber quem tem a resposta. Mas Pô, a gente certo. conversa, a gente vai conversando ao longo do tempo. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Né? Com educação e respeito, a gente conversa de tudo. Pô, Vamos embora. pô, beleza. É o que eu acho da Greenpeace, Vini, também. Da Greenpeace, da Rei, etc. É, a gente está falando especificamente da Green Pill Brasil, mas sabe, tem toda uma. Ele vai descobrir com o Eu acho tempo que que tem toda uma correlacionalidade com as coisas, né? Mas o que une essas pessoas, Alexandre, eu creio que é o enxergamento dessa inadequação do sistema que ainda vivemos. Né? Não creio que seja a melhor coisa que nós vamos inventar, né? Enquanto humanos, nós que inventamos o capitalismo, ótimo, que durou um tempo, as relações evoluiu, mas é como se houvesse essa inquietude no tradicional, sabe? Das mazelas mesmo que acometem, que a gente se sente incapaz. Eu acho que esse sentimento, esses sonhos maiores, esses altruísmos, que fomentam a nossa motivação. Experimentar, pensar positivamente, experimentar, pensar pro bem de todos, mas experimentar, se colocar no lugar do outro, olhar situações que a gente não olhava, ouvir, né, opiniões novas, conhecer mesmo, né, aprender, né, abrir a mente, estar com a mente aberta, né, não se sentir tolhido, não se sinta tolhido, não se sinta constrangido em compartilhar, né, seus pensamentos que sejam por mais incomuns que possam lhe parecer. De repente você vai ver que tem gente que pensa muito igual mesmo. É isso. Massa. maravilha. Bora. Olha, tá bacana isso aqui. Agora passa aí, fica à vontade, Gustavo, para passar para a Luísa. Então, Luiz, passa. Valeu. É, eu vou falar assim da Green Pill, da perspectiva de um projeto, né? Porque a Fabulosa também é um projeto, né, de comunidade que foi acolhido, né, que foi recebido pela Green Pill. E também dessa minha perspectiva em relação, bem subjetiva mesmo, em relação a meu histórico, né, na Web3, porque apesar de eu ter tido um primeiro contato, ter feito meu primeiro onboarding em 2018, eu só me engajei mesmo lá para 2022, né, no momento, quando eu compreendi, né, outras dimensões e tudo mais. Então, para mim, a Green Pill, ela não tem como não associar ao que eu vi, né, enquanto perspectiva que o movimento Web3 traz, né, para gente, enquanto ativistas, enfim, enquanto pessoas que estão querendo contribuir na construção da sua realidade, né?
que é essa perspectiva de realmente ser um grupo de pessoas muito engajado, muito comprometido, né, e muito qualificado e que consegue construir ferramentas e sistemas para que essas novas realidades possam ser viáveis, né, possíveis, enfim, não só imaginadas, mas também vividas, né? Então, eu fico muito confiante assim nesse momento. E fico muito feliz com essa oportunidade, né, com toda essa interface que a gente está tendo e esses projetos que estão nascendo, porque não só eu vejo muita semelhança, né, entre o movimento Maker e o movimento da Web3, né, principalmente esse movimento Regen, e também porque é eu acho que é essa interface, né, eu brinquei até outro dia com o Cauê, e falei que é juntar a fome com a vontade de comer, né? Porque nas comunidades makers, no movimento em si, né, a gente já tem diversos hubs e comunidades locais. Imagina, a gente ficou sonhando já em fazer várias regiões Rios, né, em várias cidades, assim, esse movimento dos territórios, né? A gente poder ter algum tipo de toolkit, alguma coisa que possa ser replicável, né, em outras cidades, porque é realmente uma dobradinha muito interessante, né, com essa rede de espaços compartilhados e infraestrutura, né, que já existe compartilhada. Então, eu fico muito feliz de estar nesse papel, de estar podendo somar esses dois mundos, poder, né, aproximar e criar essas conexões também, entre esses dois movimentos, e é o que eu tenho feito nos projetos em que eu me envolvi com a Web3 desde 2022. E em relação à Green Pill, assim, como eu falei, assim, do ponto de vista do projeto, né, eu me sinto muito acolhida na Green Pill, eu me sinto muito. Eu acho que a cultura que a Green Pill traz é uma cultura de valorizar o nosso esforço, né, não só para o impacto, né, mas também pelos processos, né, pela jornada, pelo aprendizado, pela transformação. Eu me sinto muito apreciada, né, no dia a dia a gente fica cansado, a gente faz muita coisa, a gente não vê o progresso, às vezes, né? A gente acha que não está avançando. Então, acho muito incrível ter essa cultura, né? E junto com essa cultura, essas ferramentas, essa instrumentalização para a gente poder construir legados, né? E trazer, assim, também essa potencialização a partir do compartilhamento, né? Porque quando a gente documenta, a gente pode compartilhar, a gente pode replicar esse impacto de outras formas. Então, acho muito maravilhoso, assim, esse acolhimento e também sinto muito também essa potencialização, né, no sentido de que as minhas habilidades são valorizadas e eu posso, habilidades, digo assim, do projeto mesmo, né, a gente vai ter a ficha do projeto, né, o que que aquele projeto pode somar, gerar valor, e aí eu sinto que isso é potencializado pela estrutura, né, pela visão que a Green Pill traz, e eu fico muito feliz mesmo nesse encontro. Acho que é muito potente ter uma comunidade de pessoas que está olhando para o mesmo lugar, enfim, que quer realmente se apoiar e realizar. Acho que isso já permite a gente fazer muito mais do que simplesmente se a gente não estivesse junto, né? Independente da troca em si efetivada. Acho que só da gente se ver, ser visto, se ouvir, acho que isso é muito potente também. Então, eu agradeço aí esse espaço. Vou Maravilha, eu passar para o Vini. Não, querida, eu queria saber se o Vitor, ele voltou aqui. Você está podendo falar agora, Vitor? Abrir aí para falar, querido? Se não, não, então tá bom. A gente está fazendo exercício de cada um aqui, tá anfitriando a chegada do Alexandre, entendeu? O Alexandre que está aqui com a gente. Mas, enfim, vai ficar para próxima para você, tá, cara? Você se safou dessa, no bom sentido, dessa experiência. Vamos passar aí para finalizar aqui esse encontro semanal, né, da Greenpeace Brasil, pro Cauê. Mas, Cauê, cara, é tipo papum, tá, querido? Que a gente não quer. Você tem que ficar deitado aí, né, deixando essa febre passar. Tá? Então, é papum. Fica à vontade para fechar aí. Não, valeu, Vini. Bom, eu tô mandando uma sopinha aqui, galera. Tô na cama. Tomei um banho, um banho flash, de flash, assim, tipo, bem rápido ali, só pra dar uma acordada. E tô mandando uma sopinha agora. Tô felizão, assim, que, que, que tá todo mundo aqui, que rolou o sync. Tô bem contente mesmo de tudo tá se desenrolando e dessa forma interdependente, né?
Lógico, tem um pouco mais ali de dependência de mim ali por causa desse papel do operador do round, mas, meu, todo o resto é tudo nosso, né? E só deixa eu trazer assim que o pessoal já me mandou mensagem, eles mandaram um sinal ontem, acho que era US$ 10, para confirmar que estava tudo certo, né? Que a multisig tá certa. Então eu acho que amanhã a gente já recebe aí o pagamento de todos de todo o programa, né? Daí a gente vai separar ali, colocar os três. Bom, acho que vocês entenderam. A gente já vai receber amanhã e aí provavelmente já consigo alocar para os projetos lá na plataforma. Mas é isso, galera. Estou muito feliz aí de estar aqui com vocês, de ter melhorado um pouquinho a ponto de conseguir entrar. E, pô, acho que a Greenpeace, assim, ela para trazer pro caminhão, a Greenpeace, ela vai ser essa comunidade que vai estar sempre aqui. Então, toda vez que você precisar de alguma coisa, você pode ter certeza que a gente vai estar aqui. Então, tipo, é só você aparecer, tem encontro semanal. E essa consistência, assim, eu acho que isso aí dá uma ajuda, né? Porque a gente sempre sabe que vai ter ali alguém, né? Para poder tirar dúvida, para poder trabalhar junto, para poder trocar uma ideia. Então, acho que isso é um dos aspectos bem legais, assim, que eu acho que a Greenville tem e que pegou do Rerê, né? Acho que o Rerê também sempre foi essa casa, assim, onde você podia sempre voltar para trocar mais ideia, aprender mais sobre os projetos, aprender mais sobre os paradigmas. Eu acho que foi uma coisa que a gente trouxe do Rerê também, de ter essa consistência. Bom, mas é isso, galera. Esse fica sendo meu check-out aí. Maravilha. Então, gente, uma boa noite para todo mundo. Semana que vem, mesmo bate-horário, quarta-feira, né, a partir das 17h30, horário de Brasília. Eu acabei já compartilhando a notícia boa que o payout já vai acontecer amanhã mesmo, olha que legal. Aí já tirou a dúvida, Nick. Né? E fique ligado, sexta-feira agora, 10 às 11 horas, nós vamos fazer um mergulhozinho bem bacana, para vocês saberem a originação da Web3 DeFi, a ligação com Karma Gap e outras coisas mais, nessa sexta-feira agora. Eu vou fazer a chamada entre hoje e amanhã, fiquem ligados. Beijo no coração para todo mundo e vamos nessa. Valeu, valeu, boa noite. Cauê, melhoras aí pra vocês.